Deus abençoe a todos. Hoje eu estou gravando esse vídeo para falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa, nós sabemos que era uma festa onde se comemorava antigamente no povo de Israel, se comemorava a libertação do povo de Israel do Egito, porque Israel foi escravizado muitos e muitos anos, foi escravizado pelo Egito, e nesse dia comemora-se a libertação do povo de Israel. Para o povo judeu, né, é comemorado a libertação do povo judeu, do povo de Israel, da terra do Egito, onde eles eram escravizados pelo povo do Egito. Mas para nós que cremos na palavra de Deus por completa, nós cremos que hoje é o dia onde o nosso Salvador, na sexta-feira, foi crucificado na cruz do Calvário. E morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Antigamente, Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Deus ele libertou uma nação da escravidão que outra nação estava escravizando eles. Então Deus libertou o seu povo, porque o povo de Deus, o povo terreno de Deus, a nação de Deus é a nação de Israel. É a nação de Israel. Então, num dia como hoje, Israel foi liberto da escravidão do Egito. Mas isso foi uma libertação da escravidão do Egito. Uma libertação de um povo. E logo depois, muitos anos depois, veio a libertação do mundo. O mundo inteiro. Então primeiro Deus libertou um povo da escravidão. E depois Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para libertar o mundo da escravidão do pecado, para libertar o mundo do peso do pecado, para libertar o mundo da condenação do pecado. Então, Cristo foi enviado para libertar toda a humanidade. Ele se entregou na cruz para libertar o mundo inteiro da escravidão do pecado, da condenação eterna, da vida eterna no inferno. Cristo veio nos libertar de tudo isso. Então, a libertação do povo de Israel é uma figura de Cristo também, do que Cristo faria alguns anos depois, que era vir ao mundo em forma de homem, morrer inocentemente, assumindo o pecado do ser humano, e ao terceiro dia ressuscitar. Esse é o significado da Páscoa. Cristo Jesus veio ao mundo para morrer no lugar do pecador. E foi uma libertação para o mundo inteiro. Essa proposta está dada para o mundo todo, basta crer. A pessoa creu nessa palavra, creu nesse evangelho da graça, que é Cristo Jesus pagar o seu pecado e você se ver livre da condenação eterna. Se você aceita essa proposta de crer em Cristo como Salvador, de crer que Cristo levou sobre si os seus pecados na cruz e que não há nenhuma condenação e que o sangue de Jesus te libertou, se você crê nisso, não importa quem seja você, não importa a nação que você seja, a cultura que você tenha, não importa o pecado que você cometeu, o erro que você cometeu no passado, o
pecado que você cometeu no passado, não importa nada disso. A partir do momento que você crê nesse sacrifício que Jesus fez, nessa libertação que Jesus fez para o mundo, Jesus libertou o mundo num dia como hoje. Ele morreu na sexta-feira santa. Ele morreu pelos nossos pecados, foi humilhado, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, zombando. Soldados romanos zombaram dele, porque ele se dizia rei, era chamado de rei também, e os soldados zombavam dele, mas ele não abriu a sua boca. Ele enfrentou toda a humilhação, toda a dor, sem nem sequer abrir a boca. E para a gente entender isso melhor, a gente tem que ler Isaías 53, a partir do verso 4. Olha só o que diz em Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, ele foi oprimido, ele foi ferido por causa dos nossos pecados. E antes dele morrer, alguns minutos antes dele morrer, ele sentiu o abandono de Deus, porque Deus, quando nós pecamos, quando o ser humano peca, Deus abandona o ser humano. Então, Cristo Jesus, o Filho de Deus perfeito, que nunca pecou, por assumir o pecado de toda a humanidade, naquele momento ele sentiu o abandono de Deus, o abandono do Pai, porque ele assumiu o pecado da humanidade. Então houve uma separação do Pai para com o Filho, mas ele assumiu essa tristeza, essa opressão por causa de nós. Ele foi oprimido. No versículo 5 continua dizendo: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído, seu corpo foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha só que amor inexplicável, que amor fantástico, que amor é incomparável, esse amor que Cristo teve por nós. Ele assumiu os nossos pecados, ele levou os nossos pecados, ele levou a nossa culpa. É como se uma pessoa assassinasse outra e você, que é inocente, mentisse, falasse que foi você que assassinou e não o seu colega. Então Cristo morreu pelos seus amigos, Cristo morreu por nós, que merecíamos a condenação, e ele levou a condenação por nós. E por causa disso nós não devemos nada para Deus, porque Cristo pagou os nossos pecados. Aí ele continua: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. É como eu falei, ele sofreu tudo isso, foi humilhado, foi escarnecido, cuspiram nele, jogaram vinagre na sua boca quando ele estava com sede, colocaram coroas de espinhos, pregaram o prego nas suas mãos. Em nenhum momento ele abriu a sua boca para reclamar, para xingar o que aquelas pessoas más estavam fazendo com ele. Ele não abriu a sua boca, não reclamou. Por quê? Porque ele assumiu a condenação sem reclamação. Hoje em dia tem muitas pessoas boas que ajudam as outras pessoas, mas depois de ela ajudar, ela começa a reclamar. Mas Cristo não. Cristo, ele tomou o nosso pecado
Ele intercedeu a nosso favor, assumiu a nossa culpa e em nenhum momento ele reclamou da sua pena, da pena que ele teve por assumir a nossa culpa. Ele ficou calado, não abriu a boca em nenhum momento. Nenhum momento. Que amor fantástico. Que amor inigual. Não tem amor igual ao amor de Cristo por nós. Basta você crer. Basta você crer em Jesus como Salvador da sua vida, que você também deixa de ser culpado. Só que tem um porém. Cristo fez todo esse sacrifício pela humanidade. Só que tem um porém. Aqueles que rejeitarem a Ele, aqueles que não acreditarem em Jesus como Salvador, vai ter que pagar pelos seus próprios pecados. E o pagamento do pecado é a morte eterna. E o que é a morte eterna? A morte eterna é viver o resto da eternidade queimando no inferno. Queimando no inferno. Dia após dia, sem ter horário, porque a eternidade não tem fim. Vai viver queimando e ao lado do diabo e os seus companheiros. Essa é a condenação que eu deveria ter e que toda a humanidade deveria ter, porque nós merecemos ir para o inferno. Nós merecemos isso. Mas Cristo amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas são as palavras da Bíblia que eu creio, que eu tenho a vida eterna porque eu creio em Jesus. Se você quer ter a vida, receba o Filho de Deus aí agora. Como que eu recebo o Filho de Deus? Crendo em Jesus como Salvador da minha vida. Então creia. Num dia como hoje ele foi humilhado. Ele foi moído pelos nossos pecados, como diz Isaías 53. No versículo 8, continuando aqui, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram na sua sepultura com os ímpios. Ou seja, quando ele morreu, assim que ele morreu, no sábado, ele morreu e colocaram ele numa sepultura foi um homem, um senador rico, José de Arimateia, né? Ele era um senador muito rico, então ele pagou a sepultura de Jesus para cumprir o que Isaías acabou de falar aqui, ó. O que Isaías já tinha falado há mais de 700 anos antes desse acontecimento. Isaías tinha falado que, olha lá, no versículo 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com um rico na sua morte, ou seja, um rico intercedeu por ele, que foi José de Arimateia, né? Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Olha o que Deus fez. Deus se agradou, porque Deus é amor. Está escrito lá em 1 João que Deus é amor. Então o Pai se agradou com o sacrifício do Filho Jesus, de moer o seu corpo pela humanidade, pelos seus irmãos, seus futuros irmãos, né? Porque a partir do momento que eu creio em Jesus, eu torno filho adotivo de Deus também. E consequentemente me torno irmão do único Filho de Deus, unigênito, né? O único Filho de Deus legítimo. E nós nos tornamos filhos adotivos e irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Cristo morreu pelos seus irmãos, morreu pelo seu povo e o seu povo o rejeitou.
Porque hoje existe a religião judaica. Vocês sabem que o judeu, ele não crê em Jesus. Por quê? Porque é um povo que rejeitou o seu rei. E Jesus voltará e reinará por 1000 anos sobre Israel. Jesus será o rei de Israel por 1000 anos e ele vai governar o mundo. Israel voltará a ser aquela nação que era quando Salomão governava, que o mundo todo, todos os reis, todos os governantes do mundo inteiro ia até Jerusalém e dava presentes para Salomão e elogiava Salomão e ia aprender sabedoria com Salomão. Isso vai acontecer quando Jesus voltar para reinar sobre o mundo. E ele vai acabar com o pecado. Primeiro ele vai destruir todas as nações ímpias, todos os reis ímpios, todos os povos ímpios, ele vai destruir. E aí será o tempo da justiça de Deus, da ira de Deus. Então, eu imploro por você que ainda não creu em Jesus para que você creia, porque nós vivemos no tempo da graça, onde Deus não está se vingando de ninguém. Você pode blasfemar contra Deus, você pode falar o que for contra Deus, rejeitar a Deus veementemente, que não vai acontecer nada com você nesse momento, porque nós vivemos no tempo da graça. Mas enquanto houver vida, enquanto houver ar para você respirar, você tem a chance de se arrepender e aceitar o Filho de Deus, o Rei dos Reis, que um dia virá para governar. Mas continuando sobre o assunto da Páscoa, nós vamos agora até o domingo, que foi o dia que Cristo ressuscitou. Nós vamos agora para Mateus 28, versículo 5. As mulheres foram até o túmulo de Jesus no domingo pela manhã para ver como ele estava, para cuidar do corpo de Cristo. E elas chegaram lá e o túmulo estava aberto. E elas não encontraram e ficaram desesperadas. Mas aí apareceu o anjo do Senhor e disse assim para aquelas mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, onde ele dormia, onde ele estava. Olha que maravilhoso. Cristo ressuscitou no domingo pela manhã, no dia de Páscoa, o dia da ressurreição, domingo pela manhã. É por isso que não se comemora, que foi abolido o mandamento do sábado. Foi abolido porque aquilo ali é velha aliança. Hoje o cristão vive numa nova aliança, onde o domingo foi o dia da ressurreição. Então não se guarda sábado mais. E nem existe mandamento também para guardar o domingo. Mas domingo é um dia para a gente cultuar o dia que Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou pelos nossos pecados. Então, muitas religiões fazem aquela cerimônia onde pega lá Jesus como se Jesus estivesse morto. Mas aqui, ó, Mateus 28:5, Mateus 28:6, ele não está aqui. Ressuscitou como tinha falado a vocês. Ele tinha dito para aquele povo, para os seus discípulos, que ele iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. Assim como o profeta Jonas ficou 3 dias dentro de uma baleia, no terceiro dia ele foi jogado para fora da baleia. Mesma coisa Jesus, no terceiro dia ele ressuscitou da morte. Venceu a morte, como diz uma música. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Para sempre ele será exaltado. Então, creia no Senhor Jesus Cristo. Esse
é o significado da Páscoa, meu amigo, minha amiga. O significado da Páscoa é esse: Cristo nos libertou do pecado. Libertou toda a humanidade. Basta a humanidade aceitar isso e crer nele como Salvador e receber uma lavagem espiritual. Porque quando a gente crê nessa palavra, na palavra do Evangelho, nós somos lavados. Não é o batismo que lava espiritualmente. O que lava espiritualmente é a palavra. E depois, consequentemente, quando a pessoa crê em Jesus, ela se batiza. Porque para entrar no mundo cristão, o batismo ele serve para entrar no mundo cristão. Mas não salva ninguém. O que salva é crer em Jesus como Salvador da sua vida. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e saibam que num dia como esse, Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi moído por todos nós, por todos os pecados que eu e você comete até hoje, porque quem é que não peca? É mentiroso aquele que diz que não peca. Mas Cristo morreu no Calvário para pagar todos os nossos pecados, cada um dos nossos pecados. E depois de crer, o que nós fazemos? Aí nós temos que procurar imitar o andar de Jesus. Não para ser salvo, porque Cristo passou pelo sacrifício que deveria ter sido feito para o ser humano entrar no céu. Então Cristo ele passou pela prova que nos dava direito de ir para o céu. Então Cristo nos salvou. E agora nós temos que viver as obras que Cristo preparou para que nós andássemos nela, como diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Que Deus abençoe a todos e creiam no Senhor Jesus se vocês ainda não creram e recebam a vida eterna. Graças a Deus.